Bem-vindos à nossa aula de número 156. Se eu não estiver errado nas numerações, senão já vai ser tarde demais. Ah, item 17, os meios de troca secundários. E quero dizer que nós já estamos no item 17, do capítulo 17, mas falta ainda o item 18, que é a visão inflacionista da história, e o último, que é o padrão ouro. Se não me falha a memória, o 19 é o último, o padrão ouro. E aí eu vou fazer um apanhado de pesquisas para que a gente possa entender, porque a gente viu a questão dos problemas com relação à taxa de juros e à relação monetária, né? Perdão, isso foi o 16. Nós vimos a questão de, das nações com as taxas de câmbio interlocais, quando um país transitava, tinha suas reservas em ouro, outro em prata. Isso tudo eu vou fazer uma ligação depois da aula do item 19, eu vou fazer como se fosse um item extra do Ação Humana para discutir um pouco do padrão ouro, depois da explicação do padrão ouro, tá certo? Nós vimos também o balanço de pagamentos, quando os dois países estavam. Eu estou colocando isso por quê? Porque Mises viveu, né, muito da interferência do final do século XIX, né, porque ele nasce em 1901, se não me falha a memória, e vive esses efeitos, né? Ele vai lutar na Primeira Guerra, jovem, mas ele vive os efeitos de todas essas economias que nós estipulamos, que nós falamos, que nós tratamos. Então, só estou colocando isso aqui para que vocês fiquem atentos e acompanhem sempre com bastante racionalidade o que nós estamos apresentando. Parece algo tão distante da gente, apesar de ter um século aí e tal, e realmente está distante hoje em dia, né? Um século é muito tempo, num mundo cheio de novidades a cada segundo. Mas é importante a gente lembrar que esse caminhar, tanto quanto o surgimento da moeda leva-se um tempo, a destruição da moeda também leva-se um tempo. Se você estudar o final da história romana, o fim do Império Romano, você vai ver que depois do que a gente chama de fim do Império Romano, muitas coisas aconteceram. As coisas não acontecem assim, hoje acabou o Império Romano, hoje o dólar sucumbiu. Não, são questões sociais que levam tempo. No entanto, quem consegue pegar os nuances da mudança, com certeza pegam a mudança da riqueza. Que é o que está se falando muito nas redes sociais hoje em dia. Como a gente faz? A gente está aqui aprendendo, vamos lá, ler o Ação Humana, né? Meios de trocas secundários. O uso de moeda não elimina as diferenças que existem entre os vários bens não monetários que concernem a sua negociabilidade. Na economia monetária, há uma diferença substancial entre a negociabilidade da moeda e a dos bens vendáveis. Mas entre os vários tipos de bens vendáveis também existem diferenças de negociabilidade. Para alguns deles, é mais fácil encontrar rapidamente um comprador disposto a pagar o maior preço possível, compatível com a situação do mercado. Para outros, é mais difícil. Agora está falando de liquidez dos produtos, né? Eu tenho imóveis, se eu quiser dinheiro amanhã, não é assim. Você tem que botar à venda, tem todo um trâmite burocrático, então ele não é tão líquido quanto é se eu tiver latas de sardinha, né? Vamos lá. Mas entre os vários tipos de bens vendados existe uma diferença de negociabilidade, correto? Para outros é mais difícil. Um título de renda de primeira classe é mais negociável do que uma casa na rua principal da cidade. E um velho casaco de peles é mais negociável do que o autógrafo de um estadista do século XVIII. Já não se faz mais a comparação entre a negociabilidade dos vários bens vendáveis e a negociabilidade perfeita da moeda. Compara-se apenas o grau de negociabilidade das várias mercadorias. Cabe, portanto, fazer uma referência, cabe, portanto, fazer referência a uma negociabilidade secundária dos bens vendáveis.
Quem possui um estoque de bens de alto grau de negociabilidade secundária tem possibilidade de restringir seu encaixe. Quando lhe for necessário aumentá-lo, poderá vender esses bens de alto grau de negociabilidade secundária. Isso aqui é aula para as empresas, hein? Diferentemente de quem mexe com construção civil, que não é uma negociabilidade tão rápida quanto é o cara que vende camiseta. Ele pode deixar de vender um pouco, aumentar seu encaixe, pensando em algo que vai valorizar. Diferentemente do cara que tem a conta, porque ele sabe que se ele tiver conta para pagar amanhã, ele bota tanto à venda, diminui um pouco sua margem de lucro e vende mais rápido. Quando lhe for necessário aumentar, ele poderá vender esses bens de alto grau de negociabilidade secundária sem demora e pelo preço mais alto praticado no mercado. Assim sendo, o tamanho do encaixe de uma pessoa ou de uma firma é influenciado pelo fato de ela dispor ou não de um estoque de bens com um alto grau de negociabilidade secundária. Isso aqui é algo muito importante para empresários, muito importante, porque esse é um dos pontos de que cada negócio te coloca numa condição de poder fazer mais encaixe ou menos encaixe. O tamanho dos encaixes e as despesas necessárias para mantê-los podem ser reduzidos se existir uma disponibilidade de bens geradores de renda com um alto grau de negociabilidade secundária. O tamanho dos encaixes e as despesas necessárias para mantê-los podem ser reduzidos se existir uma disponibilidade de bens geradores de renda com um alto grau de negociabilidade secundária. Um exemplo, uh, um exemplo que poderia estar acontecendo. Então, hoje em dia se pega financiamento rápido de imóveis. Você terminou uma obra, sobrou de lucro 3 apartamentos. E a construtora, ao invés de vender, ela fala assim: eu vou fazer o seguinte, eu não sei como é que vai estar aí o mercado daqui a 1, 2 anos, eu vou deixar no meu estoque. Vou até alugar e vou deixar aqui remunerando isso daqui, mas não quero vender agora, porque não teve lançamento, então pode ser que os preços subam, então eu vou esperar. E, de fato, como está muito fácil o crédito, as pessoas estão procurando comprar e tem poucos imóveis prontos, o preço dele começa a subir. Subir até um ponto em que provavelmente o mercado vai, alguém vai fazer lançamentos e vai se vender. A hora que tiver uma quantidade de lançamentos de tal forma que o fluxo de demanda seja atendido, esse cara vai chegar num nível máximo e já vai fazer as vendas dele. Mas está fácil? Suponhamos que ele, em determinado momento, vê os seus parceiros, os seus concorrentes lançando o produto, mas ele também lança. E, por uma condição de fluxo de caixa, ele está precisando de dinheiro. E ele precisa vender. Só que agora o mercado já está mais equilibrado na oferta e na demanda. E ele coloca à venda esse produto. Só que ele precisa do dinheiro para o mês que vem. E não se vende tão fácil, porque os novos produtos oferecem mais coisas, mais luxo. E aí ele se vê na condição de ter que baixar um pouco o seu preço. Então ele já não vende pelo mesmo preço. E ainda assim corre o risco daquilo não sair tão fácil. Consequentemente, continuando a leitura, surge uma demanda específica por esses bens, pois há pessoas que desejam adquiri-los com vistas a reduzir o custo de manter seus encaixes. Ora, o que se está dizendo aqui é que existem alguns bens que têm fácil liquidez, ah, e talvez você comece a adquirir esses bens para, na hora de necessidade, você reduza os custos de manter esses encaixes guardados. Os preços desses bens são afetados por essa demanda específica. Sejam menores, seriam menores se ela não existisse. É a mesma coisa como surge a moeda. Esses bens são como um meio de troca secundário. E seu valor de troca resultam de dois tipos de demanda. A demanda relativa aos serviços que prestam, lembra, o uso industrial, como meios de troca secundários, perdão, presta como meios de troca secundários, fazendo papel de moeda, e a demanda relativa aos outros serviços que possam prestar, os serviços industriais. Então, vamos pensar que num modelo que possa estar sofrendo de inflação e alguém queira fazer um encaixe e não se sabe se o encaixe em moeda é o melhor caminho,
Alguém resolveu produzir blocos de concreto, porque está todo mundo construindo. Horas, e os preços estão subindo de todos os insumos. E é um produto de fácil venda. Se a pessoa está fazendo blocos e não está colocando no mercado, está guardando, o que acontece? Não está ofertando, esses preços irão subir mais. Então, existe, obviamente, o que ele está dizendo aqui. Esses bens são como um meio de troca secundário, como um meio de troca. Se o seu valor de troca, se seu valor de troca resulta de dois tipos de demanda, que é a demanda relativa aos serviços que um bloco de concreto presta para a construção e o outro que ele presta para quem produz e guarda, para especular, para valorizar, é óbvio que o valor dele começa a subir. Os custos incorridos para manter uma importância em caixa equivalem ao juro que se poderia obter se a mesma fosse investida. O custo incorrido para manter um estoque de meios de troca secundários consiste na diferença entre o juro que esse título rende e o maior ganho que poderia ser obtido com outros títulos que diferem dos primeiros, apenas por terem uma menor negociabilidade e por serem, portanto, menos adequados a servir como meio de troca secundário. Os custos incorridos para manter uma importância em caixa, os custos, você incorre em custos para aumentar seus encaixes. Equivale quanto? Ao juro que se poderia obter se essa mesma quantidade fosse investida. Ora, eu vou colocar em caixa e eu não vou pegar esse dinheiro e vou investir para que ele renda e produza riquezas. O custo incorrido para manter um estoque de meios de troca secundários consiste na diferença entre o juro que esses títulos rendem e o maior ganho que poderia ser obtido com os títulos que diferem dos primeiros apenas por terem uma menor negociabilidade e por serem, portanto, menos adequados a servir como meio de troca secundário. Desde tempos imemoriais, as joias têm sido usadas como meio de troca secundário. Hoje, os meios de troca secundários mais usados são créditos contra bancos, banqueiros e instituições de poupança que, embora sejam substitutos de moeda, são resgatáveis à vista ou a curtíssimo prazo. Por exemplo, depósitos à vista não sujeitos a cheque. Né? Só o exemplo de substitutos de moeda. 2. Título cujo volume e popularidade são tão grandes que é possível vender pequenas quantidades dele sem afetar sua cotação no mercado. Finalmente, às vezes até mesmo certas ações ou mercadorias de muita negociabilidade. Gente, um dos grandes produtos se é usado dessa maneira e muitas vezes como substituto de moeda, no qual se torna moeda, porque dentro da cadeia não existe o direito de se usar moeda, é o cigarro, correto? Poderia ter usado esse exemplo. É claro que as vantagens de diminuir os custos de manter um encaixe devem ser confrontadas com certos riscos. A venda de títulos, e ainda mais, a de mercadoria, às vezes só pode ser feita com uma perda. Aquilo que eu falei, se você precisar de dinheiro para amanhã, porque quem vai comprar, quem vai estar te cobrando não aceita essa mercadoria secundária, ou se aceitar, vai pedir uma taxa de desconto. Esse perigo praticamente não existe no caso de saldos bancários, e os riscos de insolvência do banco são geralmente desprezíveis. Por isso, créditos que rendem juros contra bancos e banqueiros e que podem ser resgatados mediante prévio aviso de curtíssimo prazo são os meios de troca secundários mais utilizados. Não se devem confundir meios de troca secundários com substitutos de moeda. Os substitutos de moeda são pagos e recebidos nas transações como se moeda fossem. Então, só para colocar aqui as diferenças catalácticas entre eles. Mas os meios de troca secundários precisam primeiro ser trocados por moedas ou substitutos de moeda quando se pretende usá-los, de maneira indireta, para efetuar pagamentos ou aumentar os encaixes.
Os créditos utilizados como meios de troca secundários têm, por causa desse emprego, um mercado mais amplo a um preço menor. A consequência disso é que rendem um juro menor do que os créditos do mesmo tipo que não são adequados a servir como meios de troca secundários. Os títulos do governo e as letras do tesouro, que podem ser usados como meios de troca secundários, são emitidos em condições mais favoráveis ao devedor do que os empréstimos que não podem ser empregados com essa finalidade. Por conseguinte, os devedores em questão têm um grande interesse em que o mercado de seus títulos seja organizado de forma a torná-los atrativos para aqueles que estão à procura de meios de troca secundários. Procuram fazer com que seja possível aos portadores desses títulos vendê-los ou usá-los como garantia de empréstimos em termos os mais razoáveis possíveis. Ao anunciar ao público as suas emissões, enfatizam essas características como uma vantagem especial. Pela mesma razão, os bancos e os banqueiros procuram atrair a demanda por meios de troca secundários. Oferecem boas condições aos seus clientes. Competem entre si, encurtando o tempo exigido de pré-aviso. Às vezes chegam a pagar juros sobre moeda exigível à vista. Nesse tipo de disputa, alguns bancos se excedem e colocam em risco a sua própria solvência. As condições políticas das últimas décadas aumentaram a importância dos saldos bancários, que podem ser considerados como meio de troca secundários. Como, por exemplo, os títulos do governo americano, que deu esse rolo todo que aconteceu há um ano atrás, um ano e meio atrás. Os governos de quase todos os países estão engajados numa campanha contra os capitalistas. Procuram expropriá-los através de medidas fiscais e monetárias. Os capitalistas, por seu lado, procuram proteger sua propriedade, mantendo uma parte de seus fundos em valores bastante líquidos, de maneira a poder escapar a tempo dessas medidas confiscatórias, levar seu dinheiro para outro lugar. O que nós temos hoje? A fuga para Bitcoin. Conservam os seus saldos bancários nos bancos dos países onde o período de confisco ou de desvalorização da moeda é, naquele momento, menor. Então, logo mudem as perspectivas, transferem os seus saldos para países que temporariamente lhe parecem oferecer maior segurança. São esses fundos que as pessoas têm em mente quando se referem a dinheiro quente, o hot money. O sistema de reserva única faz com que o dinheiro quente tenha uma importância muito grande no sistema monetário. Para facilitar os bancos centrais a tarefa de expandir o crédito, os governos europeus, desde há muito tempo, têm procurado concentrar suas reservas de ouro nas mãos de um banco central. Os outros bancos, os bancos privados, isto é, aqueles que não têm o privilégio especial de emitir notas bancárias, limitam suas disponibilidades de caixa às necessidades de suas transações diárias. Eles já não têm mais reservas para fazer face às suas obrigações que vencem todos os dias. Não consideram mais como necessário balancear os vencimentos do seu exigível com o do seu realizável, de maneira a poder todos os dias ter condições de cumprir suas obrigações para com os credores, sem qualquer ajuda. Contam com um banco central para o cumprimento de suas obrigações. Quando os credores querem retirar mais do que um montante normal, os bancos privados tomam emprestado de quem? Do Banco Central os recursos necessários. Um banco privado considera sua liquidez como satisfatória se possuir uma quantidade suficiente de garantias colaterais contra os quais o Banco Central lhe empresta dinheiro ou de letras de câmbio que o Banco Central poderá redescontar. Tudo isso se refere à situação europeia. As condições americanas são diferentes apenas do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista econômico. Quanto ao afluxo de dinheiro quente, começou, quando o afluxo de dinheiro quente começou, os bancos privados dos países onde esse dinheiro é temporariamente depositado não viram nada de errado em tratar esses recursos de maneira habitual. Utilizaram os recursos adicionais que lhe foram confiados, aumentando seus empréstimos comerciais. É um fato histórico. Não se preocuparam com as consequências.
embora soubessem que esses fundos poderiam ser retirados logo que surgissem quaisquer dúvidas quanto à política monetária ou fiscal de seus países. A falta de liquidez desses bancos era evidente. Presta atenção nesse fato histórico. De um lado, grandes somas que seus clientes tinham o direito de retirar a curtíssimo prazo, e de outro lado, empréstimos comerciais que só seriam recuperados mais tarde. É o que acontece hoje mesmo com as moedas fiduciárias nos bancos. Você vai lá, deposita R$ 1 milhão, esse banco pega e vai emprestar. Só que você pode retirar esse dinheiro amanhã. E ele não tem, porque esse dinheiro está emprestado para alguém que vai pagar daqui a um ano, ou vai pagar por mês. A única maneira segura de lidar com dinheiro quente teria sido manter uma reserva de ouro de divisas suficientemente grande para devolver a totalidade do dinheiro recebido a qualquer momento. Evidentemente, esse método tornaria necessário que os bancos cobrassem uma comissão para manter os fundos de seus clientes em segurança. A hora da verdade chegou para os bancos suíços, naquele dia de setembro de 1936. Olha o que está acontecendo no mundo. Estamos falando de 1936. A Segunda Guerra começa em 39, em que a França desvalorizou o franco francês. Os- Isso é bom a gente marcar aqui, porque nós vamos ver padrão ouro, depois vamos fazer um estudo geral da história como uma aula extra. Os depositantes de dinheiro quente se assustaram. Ora, os caras tinham ouro na Suíça. E aí o franco francês é desvalorizado. A Europa está numa situação onde há uma corrente, uma contínua desvalorização da moeda por conta daquele período de armistício entre guerras, que eu não costumo chamar de terminou a Primeira Guerra Mundial e começou a Segunda. É só um armistício. Porque tudo vai começar por conta justamente dessas coisas que nós estamos falando. Tanto a primeira, quanto a segunda e quanto a terceira. Os depositantes de dinheiro quente se assustaram. Estavam lá na Suíça. Temiam que a Suíça seguisse o exemplo da França. Como era de se esperar, todos procuraram transferir imediatamente os seus fundos para Londres ou Nova York, ou até mesmo para Paris, onde seria improvável que na semana seguinte houvesse uma nova depreciação. Já tinha havido a depreciação, então você joga lá. Não demoraria, você teria mais tempo. Mas os bancos comerciais suíços não estavam em condições de devolver esses fundos sem a ajuda do Banco Nacional. Tinham-no emprestado a empresas, uma grande parte delas de países que, devido ao controle de câmbio, tinham seus saldos devedores bloqueados. A única saída seria tomar emprestado no Banco Nacional os fundos correspondentes e assim manter sua solvabilidade. Mas, nesse caso, os depositantes que tivessem recebido seu dinheiro iriam imediatamente ao Banco Nacional para trocá-lo por ouro ou divisas estrangeiras. Se o Banco Nacional se recusasse a fazê-lo, estariam abandonando o padrão ouro e desvalorizando o franco suíço. Por outro lado, se o Banco Nacional resgatasse suas notas, perderia a maior parte de suas reservas. O pânico se estabeleceria. Os próprios suíços também tentaram transformar o mais possível de seus depósitos em ouro e divisas. O sistema monetário do país entraria em colapso. A única alternativa para o Banco Nacional Suíço teria sido não dar qualquer ajuda aos bancos privados. Alguém se lembra do banco do Fed ajudando os bancos privados há pouco tempo? Onde que isso vai culminar? Mas isso não teria sido equivalente a declarar a insolvência da instituição de crédito mais importante, mas isso teria sido equivalente a declarar a insolvência das instituições de crédito mais importantes do país. Vou deixar isso aqui grifado em amarelo, só para quem estiver lendo aí. Grifa aí também. Se você for ler de novo, você lembrar o que aconteceu há pouco tempo. Marca aí, 2020, 2021, se não me engano. Assim sendo, o governo suíço não tinha outra escolha. Só havia uma maneira de evitar uma catástrofe econômica: seguir o exemplo francês e desvalorizar o franco suíço. E a situação não admitia espera. De um modo geral, a situação na Inglaterra era a mesma quando começou a guerra em setembro de 1939. A City de Londres, outrora o centro bancário do mundo, já havia perdido sua importância.
mas ainda assim estrangeiros e cidadãos dos domínios, as colônias, né, não era colônia no caso, eram domínios, tratados como domínios, ainda mantinham os bancos ingleses, na véspera da guerra, consideráveis saldos a curto prazo. Saldos a curto prazo que eu posso ir lá e resgatar. Além disso, havia grandes depósitos nos bancos centrais da zona da libra esterlina. Bancos centrais da zona da libra esterlina. Sterling Area. Termo empregado desde que a Inglaterra abandonou o padrão ouro em 1931 para designar aqui. Nós vamos ler tudo isso, tá, gente? Para designar aqueles países que mantinham grande parte de suas reservas monetárias em libras esterlinas, depositadas no Banco da Inglaterra, a fim de manter a paridade de suas unidades monetárias com a libra inglesa, uma vez de que com o ouro com a, uma vez com o ouro com a prata. Veja bem, o pound, a libra, é uma unidade de medida, o pound, one pound, né, uma libra esterlina, ela é banhada a ouro. Tanto que era proibido você levar a moeda embora do país. Seria uma evasão de divisas. Se o governo inglês não tivesse congelado todos esses saldos, olha, congelar as poupanças não é uma ideia tão estapafúrdia se comparado a tudo que já foi feito na história do mundo. Só é estapafúrdia no conceito de repetir os erros, né? Através das medidas restritivas do câmbio de divisas, a insolvência dos bancos ingleses seria inevitável. É o curralito argentino, o feriado bancário, como é definido brasileiro. O controle de câmbio foi uma moratória disfarçada, concedida aos bancos, poupando-os da obrigação de ter de confessar publicamente sua incapacidade de cumprir as obrigações assumidas. Então, aqui só para reforçar um conceito. Bancos e banqueiros são funcionários públicos, funcionários do Tesouro Nacional. E é óbvio que, como sucursais, unidades avançadas do Banco Central, o Banco Central não pode deixar com que eles quebrem. O sistema fragiliza. Entendeu por que é muito cômodo para um banqueiro ficar na condição de seu devedor, de você pensando que deve a ele? Interessante tudo isso, não é? Pois bem, nós ainda vamos passar pela visão inflacionista da história, no item 18, antes de chegar no 19, padrão ouro, mas espero que vocês estejam muito focados em entender tudo isso. Disso depende o sucesso empresarial de cada um, porque o Estado está lá para roubar parte dos seus lucros, através do monetarismo. Então, até a próxima aula.